Paz, pessoal, beleza? Tudo bem? Vini Podcast mais uma vez fazendo uma transmissão aqui, uma gravação. Estou com dois convidados aqui, um deles vocês já conhecem, nosso querido Vini. O nosso outro convidado aqui é o Matheus. E viemos aqui falar um pouquinho sobre assuntos bem legais aí. Que vocês possam estar comentando, possam estar curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, para que a gente possa crescer e estar atingindo ainda mais pessoas com esse conteúdo bacana. Beleza, povo? Então, o nosso convidado hoje é o Matheus, né? Queria que ele se apresentasse rapidamente. Paz, galera. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus, estou coordenador de jovens da região 672 e sou obreiro credenciado da Igreja Sede São Miguel do Oeste, da Igreja do Evangelho Quadrangular, né? E é um prazer estar aqui com os dois grandes amigos, que é o Júnior e o Vini, e a galera que está na produção. Show de bola. E aí, Vini, se apresenta? Então, isso aí. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem assistir. Agradecendo então o convite do Júnior para a gente estar participando desse podcast e agradecer ao Matheus aí pela disponibilidade de estar conosco, né, nesse dia para nós trocar uma ideia. Sempre, né? Conversar aí. Show, cara. O Matheus, então, para quem não sabe, né, ele é o líder regional, né, dos jovens aqui da nossa igreja, né, da Quadrangular. Sede desse podcast também é a terceira igreja. Eu sempre gosto de ressaltar isso, tá? Para que o pessoal saiba, né? E tem também uma equipe envolvida toda nessa gravação, nesse cenário, no som, na qualidade, tudo para chegar com qualidade para vocês e fazer o melhor para Deus. Então é o seguinte, cara, nós vamos falar um pouquinho, então, já que os dois aqui são líderes de jovens, nós vamos abordar um pouco sobre alguns assuntos, né, que envolvam então o Ministério de Jovens, que envolvam então essa parte jovial, juventude. Então, primeiro eu queria ver com vocês assim, como é que foi lá no início, né? Eu perguntei pro Vini já, Matheus, como é que foi lá no início, tipo, essa liderança, como é que foi estipulada, como é que aconteceu, caiu de paraquedas, veio no teu colo? Vamos começar pelo início. Eu sou vice-líder de jovens da sede, o primeiro é o Cid. Uhum. Eu sempre gosto de frisar a hierarquia, né? Aqui, como nós estamos juntos aqui, tudo é chamar de piá, amigo, guri, não importa. Mas quando tem que exercer o cargo, eu sei que o meu líder na sede é o Cid. Eu sou o líder regional de jovens, então quando caiu esse cargo no meu colo, caiu de paraquedas mesmo assim, não decidi eu vou ser líder. Sim. Minha pretensão era ser líder regional. Tipo, quando isso aconteceu comigo, eu e minha esposa estávamos tirando férias lá em Blumenau. E do nada o pastor me ligando louco, né? O falecido reverendo, não gosto de falar reverendo, mas o falecido Valdilírio, né? Uhum. Ele, Matheus, tu aceita assumir o cargo de líder regional? Daí eu pensei, cara, o que faz um líder, um coordenador regional, né? Eu olhei pra cá e falei, tu vai ter que assumir a bomba comigo, né? Que na época eu pensei, vai assumir a bomba, né? Mas tu já era líder de jovens? Nunca fui líder. Mas tu não era o líder de jovens naquela época? Nunca fui líder. Quem que era o líder naquela época? Sempre foi alguém, mas eu nunca fui. Eu não lembro quem que era na época. Na época, eu não sei, não vou citar nomes porque eu não lembro, porque teve bastante troca de membros na igreja e tal. Porque eu assumi isso aí, acho que foi lá por meados de 17, 18. Faz uns 5 anos que eu tô na frente, nem parece. Sim. Eu amadureci muito, cresci bastante. E eu falei pra minha esposa, hoje minha esposa, né, na época a gente namorava, falei, tu vai ter que me ajudar, eu não sei o que faz, eu não sei se vai ter que ter caixinha, não sei se como é que funciona os eventos. Tipo, o primeiro evento regional de jovens foi eu, minha esposa e o Cid e a Duda que fizemos, né? Uhum. Com a ajuda do Amarildo e da Adelaine, que são nossos pastores, tipo, trazendo o Robson e mais uma galera, né? Então, foi às cegas, não tinha caixa. O primeiro congresso eu banquei tudo do meu bolso. E glória a Deus, que nem eu falo, eu dei pra igreja de oferta tudo isso e ele me abençoou. Que bom, cara. Isso veio em dobro, né? Recompensa. Sim. E a gente sempre faz de coração, né? Nunca faz pra... que nem eu falo pros outros. Se algum dia a gente precisar viver da obra, que seja trabalhando pra ela. Exato. E não tirando dela. Uhum. Então, na época, que nem a pergunta que tu me fez, caiu de paraquedas. Eu tava de olhos vendados e mãos atadas, né? Só que daí o que acontece?
A região tem líderes bons, a região tem galera que ajuda, a região é difícil trabalhar, mas é muito legal. Porque o que acontece? A maioria dos líderes ou são pastores, que têm uma visão jovial, se não tem a gente ajuda a ter, ou é jovens que são meus amigos, tipo o Vini, que a gente se criou lá dentro da sede, ou agora, tipo, outras galeras que estão vindo, mas tu tem aquele conflito, que nem nós estamos tendo uma conversa. Sim. Uma conversa legal, fácil de tu conversar, porque eu gosto de ouvir. Também quando eu falo alguma coisa que eu sei que tem que ser daquele jeito, eu sou teimoso. Só que se a pessoa quer fazer, eu deixo fazer. Depois eu lá e conserto. Entendi. Mas acontece bastante. Mas respondendo a questão, caiu de paraquedas e eu e minha esposa estamos até o momento. Não sei até quando. Mas tu já era pastor obreiro quando ele te chamou? Não, era nem batizado, eu não era. Foi paraquedas mesmo. Eu era só membro da igreja. Tipo, deixa eu arrumar a cadeira aqui. Eu era só membro da igreja, eu só participava. Aquele irmão que sentava no banco lá, às vezes, que nem quando teve uma mudança de pastores na igreja, ficou o Luiz e o Cid no louvor. O Luiz e o Cid me ensinaram a mexer no mesa de som, eu comecei a ajudar, tipo, nessa questão, né? A gente começou a crescer em unidade, junto, né? Até a Unity, né? Então, a gente começou a crescer em unidade. E ali a gente foi aquela troca de experiência e tal, e foi. Ali eu comecei a ter uma mentalidade mais de líder. Só que eu nunca fui líder. A única coisa que eu sou hoje... vamos pensar, o Matheus é lá da sede, eu ajudo, mas eu só sou líder regional de jovens. Nada mais. Entendi. E eu achei que tu, antes de ser o regional, achei que tu fosse líder da sede. Eu também achei. Pra mim, eu sempre pensava, não, o Matheus é líder dos jovens lá da sede. Porque, na verdade, eu não conhecia, né? Eu também, entre aspas, caí de paraquedas nessa igreja aqui, né? Na terceira. E daí eu falava com o Vini, quem que é o líder lá? Nem sabia. Ele falou, é o Matheus. Sim, pra mim é o Matheus. É que assim, o Cid, ele assume o papel de líder. Muitas vezes tem líderes que eles são colocados lá para eles responder pela galera. Sim. Mas quem tá trabalhando por eles também é quem tá abaixo. Sim. Entendeu? E eu sempre fui o apoio do Cid. Eu falava, Cid, posso tomar frente? Pode. Cid, eu posso fazer isso? Pode. Tipo, o Cid ficava lá na questão de, Cid, eu preciso de tu pra fazer essa parte, eu faço a outra que tu não consegue. Pode ser? Eu não sei tocar. Se eu for tocar uma música, alguma coisa, eu acho que nem as vacas vêm pro potreiro, entendeu? Então, for cantar, eu sei quando a pessoa erra o tom, eu sei quando ela erra, porque eu sou bom de ouvido. Tem percepção. Eu tenho uma percepção boa, entendeu? Mas eu não sei, eu sou muito vadio para praticar um instrumento ou até praticar o tom de voz, que a pessoa pode nascer com uma voz ruim, mas se ela praticar, ela pode ir melhorando. Sim. Então, eu sou muito vadio para essas questões, entende? Porque eu sei que meu potencial vai para outras coisas, não para isso. A chamada é outra, né? Já tem essas pessoas fazendo isso. Então, eu não preciso me... É um chamado diferente, isso. né? Tipo, por mais que tenha... Todos nós, né, adoramos a Deus, todos nós lemos a palavra, Deus chama uns para apóstolos, outros para pastores, outros para, né, são outros ministérios, né, então, chamado diferente, né. Tu comentou do amadurecimento, né, que ninguém, queria que todos que fazem algo hoje na igreja, praticamente nenhum falou, não, eu vou começar a fazer isso porque lá eu quero ser um líder, lá eu quero cantar, eu quero tocar, enfim. De repente apareceu, aconteceu o negócio, né. Sim. Que nem nossa, é a mesma coisa. Chegou, vocês são líderes jovens a partir de agora. E aquele negócio, pra onde é que eu vou agora? Pra onde é que eu coro? Né? Enfim. Até tu perguntar para todos os pastores hoje, né, titulares de igreja, ou pastores que né, tu perguntar assim, tu sempre quis ser pastor? Ele disse, nunca. Pode perguntar para todos. Pastor nunca me passou na cabeça. Alessandra que não, pastoria não era o que eu queria ficar no banco. Todo mundo fala isso. Se eu te falar que eu tenho sonho de ser pastor... Sim. Eu tenho. Que bom, cara. Não no momento. Sim. Às vezes querem empurrar, vai, pega a igreja, faz isso. Não é bem assim. Tem um tempo uma certo. Igreja não é questão não é uma empresa. Eu vejo que a parte de administração pode ser igual. Mas as pessoas que aparecem na igreja é um jeito mais... Tu tem que ter mais maleável, entendeu? Sim. Numa empresa tu vai contratar a pessoa para aquele perfil. Sim. E na igreja não, na igreja vai chegar casais brigando, vai chegar jovens com traumas de abuso, alguma coisa assim.
É muito diferente. Eu falava ontem de meio-dia, nós fomos almoçar, eu e minha esposa no centro e encontramos o pai do Vini, pastor Clênia e a pastora Silvânia. Opa. E aí a gente tava conversando sobre isso, porque eles assumiram agora Bandeirantes, né? Sim. E eu disse assim, cara, eu admiro muito vocês, porque não é uma coisa simples. Tu assumir uma igreja de titular, cara, tu ir lá, você ser o pastor de uma igreja, não é bem assim, cara, não é bem assim. Quem começou, não que eu saiba com propriedade, né? Mas tu pode ver, cara, que quem começou uma igreja, não vou dizer do zero, mas a nossa aqui foi do zero, né? O pastor Henrique criou começou inicialmente. Mas quem, eles assumiram uma igreja, não é bem assim tu pastorear uma igreja, cara. É complexo demais, são pessoas, você tem que... A parte ministerial é muito complexa, cara. Então o segredo, eu até falava com a nossa pastora sobre que o segredo, cara, para tu ter sucesso, não vou dizer, né, aos olhos dos homens, né, mas para você ser próspero, né, na obra do Senhor, é você capacitar bons líderes, entendeu? E você não seja... Capacitar bons líderes, entendeu? Nós aqui, graças a Deus, somos uma igreja que tem vários líderes muito capacitados, cara. Que eu tava falando, inclusive, com o teu pai ontem, dizendo que, às vezes, o cara que tá lá no banco, o líder de algum ministério, ele tem mais capacidade para estar levando a palavra do que o próprio pastor, entendeu? Isso é muito top, cara, porque isso mostra que os nossos pastores foram viajar agora no congresso que teve dos pastores. Esse final de semana, né? Sim, e cara, foi mais pessoas com ele, né? Sim. Com eles. E nós conduzimos aqui normal, sabe? Teve os cultos, teve... Tudo funciona. Nós deveríamos ter ido junto. Sim. Mas quando fomos no congresso de jovens, não tinha mais o... Em um consenso, conversado com o pastor Amarildo, eu falei pra ele, ó, pastor, vai eu, que sou obreiro, o Vini e a Sil, se eu não me engano, que nós somos obreiros. Falei, ó, tenta conversar lá, porque senão... Imagina, dá uma questão de um mês, mais Sim. E querendo ou não... É gasto. É gasto. Que nem eu falei, a gente não vive da obra ainda. Então, é diferente, né? Sim. Tem os dois lados também. E daí ele falou, não, vamos na bênção. E tanto que nossa região, ela conseguiu levar um ônibus completinho, né? Top, né, mano? Foram 52, cara. Que top. Duplo deck de novo, né? Não, a última vez não foi o duplo deck. Não, no caso dos jovens foi um DD. Foi um DD. No caso dos jovens, dois eventos seguidos e 2 eventos com um ônibus cheio, né? Top, né? Daqui da região, algo que não acontecia muito há tempos atrás. E isso porque a gente tem as vagas limitadas. Se fosse um ônibus de 60 lugares, eu creio que teria pessoas indo, cara. Sim. Nós iríamos levar 2. Até em conversa, nos particulares, nós ia levar 2. Só que... Quando a gente conversou, nós ia ter que deixar uma galera de um lado e outra galera ia ter que ficar em outro hotel. Ah, tá. E daí, pra mim que sou o coordenador que tenho complicado. Que cuidar da galera, era 52 pessoas. Por mais que foi a pastora Silvânia, o pastor Clênio, foi mais pessoas mais velhas, estavam sobre a minha... Sim. Então, eu não ia ter como cuidar um pessoal aqui e outro aqui, entendeu? Na próxima vez, nós vamos tentar pegar um hotel só pra nós. Sim. Então, qualquer coisa, a gente vai com 2. Show, cara. 3, que seja, né? Então, a região, desde que nós assumimos, agora falando mais nessa questão, quando a gente assumiu, cara, não tinha... Foi em Chapecó aquela vez o congresso. A única igreja que conseguiu levar bastante jovens foi a terceira. Que eu acho que vocês foram de micro-ônibus ainda. Teve o Morada do Brunão. Sim. Então, eu lembro isso. Lá da sede, eu fui... Eu nem sabia quem que era o Ministério Morada, eu nem conhecia o Brunão. Eu não fui por isso, eu fui para receber a bênção, para adquirir conhecimento. Eu saí daqui, se eu não me engano, lá começava 2h30, eu acho. Acho que é. Eu saí daqui, era 1h da tarde, para ter noção de Cid em cima da hora. Levei o Cid e a Duda, eu e minha esposa fomos, porque eu tenho parente em Chapecó, então a gente ficou lá. Então, foi ali em cima da hora, ó, cada um leva o dinheiro para pagar a inscrição e embora. A gente não foi, porque muitas pessoas querem ir para ir conhecer os ministérios que estão famosos no momento, né? Sim. É legal para tirar uma foto, porque às vezes é eles que fazem nós ter mais esperança. Mas a gente foi por causa de Deus mesmo. Só que da sede foi 4 pessoas, né? Então, desde aquele tempo lá, até hoje a gente já viu evolução. Quando eu passar o cajado, a pessoa que vai continuar fazendo isso vai ter que fazer muito bem feito. Sim. Entendeu? Essa questão da região, né? Voltando para os jovens, assim, né? A questão da região, por muitos e muitos anos, a região não andava, digamos assim, não desenvolvia, não tinha grupo de jovens, não tinha, né? Desde que
começou a assumir, começou a trabalhar, começou a aumentar. Tipo, por exemplo, Paraíso, né, cara? Paraíso tem muito jovem Paraíso. Na Célia também aumentou muito. Bastante. Enfim, toda a região teve essa eu sempre comento com a Mari, da questão da tua visão realmente, né? A visão de reino que o Mateus tem. Porque uma vez era assim, a minha igreja, a tua igreja, a tua igreja. Cara, isso que eu tava falando. É bem louco, né? Na verdade, as pessoas não querem nem saber, né? Eu quero que a IEQCL cresça, a terceira diminua. Tem muita gente que é assim, entende? Eu falei, cara, não tem esse negócio. Todo mundo vai pro céu, todo mundo vai ser arrebatado. Então, se meu jovem ir de lá pra cá pra conhecer a palavra do Vini, vai ser abençoado pelo Vini. Cara, se algum dia for da terceira pra lá, vai ser abençoado também. Só a única coisa que eu não quero é que, assim, vá sem ter a... Como é que eu vou falar pra ti? Sem ter a bênção do Vini. E uma direção do Senhor também. Isso. E assim, quer ir visitar, vai. Mas não vai congregar. Isso. Só se tiver alguma coisa te incomodando. Sim. Porque às vezes, não me sinto mais bem. Ok, vai, conversa com o pastor, com o teu líder. Vai pra outra igreja. Mas não sai assim, sair do nada. Não seja um andarilho, né? Tem lugar, tem um lugar plantado, né? Eu creio que primeiramente é a direção do Senhor, né? Sim. Tá incomodado, vai orar. Aconteceu com o Luiz, né? Que é o cuido do som aqui. Essa questão também, ia na série e tal. Aí começou a acontecer as coisas, ele começou a orar, começou a buscar Deus, enfim. E o pai dele e a mãe dele já estavam aqui. Na terceira, e depois ele veio. Sim. Continuou a amizade com a sede, enfim. Mas né? Até hoje, direção né? do Senhor, até hoje, né? Claro. Cada um tem o seu... se identifica, tem afinidade diferente também, entendeu? Mas eu acho muito top isso aí, cara. Inclusive, eu ia falar pra ti, né? Que eu acho muito top essa ideia. Que, por exemplo, nós vamos fazer com o pessoal de Guaraciaba, com o louvor de lá. Nós vamos fazer um intercâmbio com eles. Eles virão aqui um dia... Ministrarão louvor, trarão a palavra, entendeu? E outro momento a gente vai estar indo lá fazer o mesmo. Eu acho essa troca, cara, muito boa, entendeu? Porque além da gente estar compartilhando conhecimento, né? Compartilhando conhecimento entre nós, né? Que somos um corpo só. A gente vai estar trocando experiência, a gente vai estar recebendo muitas vezes, né? Indo em um lugar, vai estar sendo recebido e sem intuito nenhum com visão de reino, entendeu? Com visão de reino, cara. Porque... a igreja não é a quadrangular, a igreja não é a batista, aquela ou essa. A igreja de Cristo ela é toda, né? É a noiva completa, né? É um corpo inteiro, né? No céu não vai ter um quadradinho para quadrangular, um quadradinho para assembleia. Não, vai ser todo mundo junto, cara. Entendeu? Ninguém vai estar com a bandeira lá, não. Aqui é quadrangular, sai pra lá. Não, vai ser tudo junto, cara. E vamos cantar junto e vai ser top demais. Mas assim, essa visão de reino, de grupo, de corpo, de unificar, eu acho muito top. Claro, eu também concordo que tem que ter a bênção do pastor, cara. Por exemplo, nós temos o pastor Jonas, de Maravilha do Redime, que ele é um grande amigo nosso aqui, cara. Inclusive, estou falando com ele para ele vir aqui, se não me engano, eu acho que é em outubro, porque a gente já tem umas agendas meio programadas, né? Mas não defini nada ainda. Mas ele vai vir aqui também um dia. E já teve oportunidade da gente estar indo lá, né? Lá em Maravilha, assistir os cultos e tal, mas eu tô devendo uma visita pra ele com ainda. o intuito de conhecer, de visitar, conhecer, né, cara? E sempre falando com os pastores, a gente tem intenção de ir lá assistir. Nossa, nossos pastores são uma benção. A mesma coisa se eu fosse pedir pra ir em qualquer outro lugar, entendeu? Falando do Ministério Redime, cara, teve o congresso que a gente fez com o Jonas. Cara, foi Espírito Santo puro, entendeu? Cara, Jonas é top, Tanto que acontece, a palavra que ele ministrou... Era o tema do... Não era que era o tema, nós tínhamos... Eu me esqueci agora, mas... Cara, foi muito simples. Bateu com um negócio que ele olhou e falou... Cara, a palavra tava ali, 2 João, alguma coisa assim. Ele falou... Cara, a palavra que eu tava... Que o Espírito Santo tava tocando no meu coração... Tá aqui no braço de vocês. Pra te ver. Nossa. E do ministério dele, tem um jovem nosso que tá lá. Jovem nosso não, é deles agora. É ele que tá cuidando. Sim, apacentando. Que eu tive a honra de batizar. Que bom, cara. Sim. Era um jovem que veio pra igreja. Ele teve um relacionamento, não deu certo, ele se frustrou. Daí quem aconselhou ele foi minha esposa. Daí, tipo assim, cara, eu não tenho ciúme, porque eu confio nela, né? Então... Falei, vai, ministra na vida dele, dá os conselhos, não deixa ele cair, porque às vezes cai em depressão, cai alguma coisa, vai se frustrar mais ainda. Conseguiu dar a volta, daí o rapaz, batizei ele, continuou nos jovens ali. Hoje ele é batizado no Espírito Santo, ele prega e se precisar,
Que massa, né, cara? O cara tá... Que benção, né? Só que Cara, nem, o que nem ministério- que nem aquele ditado, foguete não tem ré, né? É. E ele pegou e foi. Eu sempre falei pra pastora que se um dia eu fosse, tipo, sair dessa igreja e escolher outro lugar pra ir, cara, eu iria pro Redímico, porque a gente se identifica muito com o que eles, Sim. o que eles têm... O que eles carregam, né? Isso, o que eles têm feito lá, cara. O Jonas tem uma mensagem legal. Muito top, cara. Nossa, ele tem um testemunho top. Já viu o testemunho dele? Testemunho não. Nossa, mano. o Mas testemunho dele é eu top. vejo por fora que a visão dele ela é muito ampla, não é Sim. uma visão de cabresto, entendeu? Uhum. É uma visão focada no reino, mas ele olha para todos os lados. Sim. Não é só que, assim, tipo, aquela visão antiga que é aqui, ó, né? Uhum. Claro que a gente tem que seguir algumas coisas, porque Sim. tem que ser. Mas tem coisas que Top, é né? diferente, né? Top. E o que tu achou mais difícil lá no início pra ti, que era novato, assim, no ministério? Tipo, o que foi mais difícil lidar? Os Cara, jovens? com pessoas. Pessoa? Acho que é o que é mais difícil porque eu morava com meus pais, tinha tempo, não tinha gasto, Uhum. eu vivia na igreja, tanto que os congressos agora até diminuiu um pouco, né? Porque agora tem família. Mas os congressos a gente ficava das 7 da tarde, saía do serviço, deixa eu lembrar, 7, ficava até umas 2 horas da manhã arrumando as coisas. Daí o último congresso, se eu não me engano, não, foi o do Jonas. Cara, a gente ficou até, saímos do serviço, nós estávamos com as coisas tudo meio já prontas, né? Saímos do serviço, eu e a galera que ajudou. A gente saiu, era 7 horas, tava na igreja, saímos da igreja 3:30 da manhã. Caramba. E daí no outro dia... Ah, eu lembro, cara. A gente ficou ajudando até uma meia-noite, eu acho, lembra? Uma Não hora? nesse, no outro. Vocês foi no ajudaram outro? no outro. Ah, bom. Esse último ficou só nós na organização. Ah, tá. E daí o outro vocês ajudaram. Vocês ficaram até meia-noite e fizeram o painel. Sim. Que daí foi o congresso do... Não foi do Robinson, foi do Matheus. Uhum. Que daí veio o Matheus. E daí o penúltimo congresso foi o do Jonas e do último veio o pastor lá de Francisco Beltrão. O David Foltz. Uhum. E daí... O do Jonas, eu lembro porque o do Jonas foi o que mais ficamos tempo, assim, organizando. Porque daí o pastor tava reformando o altar e tal, nós estávamos consagrando o altar, né? Então, daí a gente não podia usar o altar. Daí a gente pensou, o que a gente vai inventar, né? Tivemos que inventar outro altar, né? Sim. Pelo menos pra ficar ali onde que ia ser o púlpito, né? A gente saiu, a gente chegou a semana inteira, saindo 1 hora da manhã da igreja, indo às 7, saindo 1 da manhã. Aí eu odiava que nem hoje. Hoje eu tinha compromisso? Tinha. Mas isso aqui é mais importante do que o meu compromisso. Eu sempre falo pros outros, até o Vitor tá de prova, que pra mim o compromisso com Deus é mais importante do que meus compromissos pessoais. Uhum. Tirando se alguém da minha família estiver doente. Sim, sim. Entendeu? O resto é resto. Eu tenho compromisso com meus amigos? Teria. Falei, hoje eu não vou. Uhum. Porque eu tenho compromisso lá na igreja. Eles entendem bem tranquilo porque eles sabem qual que é o meu objetivo, né? E daí naquela época a gente saiu a semana inteira, 7 da noite a 1 da manhã, 7 da noite, 1 da manhã. E daí no sábado a gente não foi trabalhar, eu pedi folga, né? Os guris também não trabalhavam na época, no sábado. E daí a gente foi 9 horas pra igreja, terminamos às 2 da tarde pra terminar tudo. E começamos o congresso às 4. Nossa. Então era trabalhado, porque nossa equipe era reduzida. Porque assim, quanto mais gente, às vezes sai fora de rumo. Então eu designo a gurizada assim, tu faz isso, isso, e eu vou ajudando, todos. Sim. Então, e sai tudo bem, a gente sempre quer que saia perfeito, né? Às vezes assim, eu olho, aquela decoração não tá legal. Pra nós, tá bom. Uhum. E pra Deus também tá, porque Ele sabe que a gente fez de todo o coração. Sim. Sim. Mas assim, no início foi bem complicado lidar com as pessoas. O resto, eu tinha tempo, eu não gastava com nada. Meu gasto era comprar tênis, era roupa. Sim. Só. Mas por mais que o mais difícil é lidar com pessoas, também é o que mais nos incentiva, né? Sim. É investir em pessoas, né? Esse é o evangelho, né? Investir em pessoas. Porque o evangelho não é para nós, né? O evangelho é para os outros. Não no sentido que eu não preciso dele, mas no sentido do que eu vi um vídeo no Instagram, o cara falava que as árvores não dão fruto para si, né? Para os outros? Dão os frutos para os outros, né? E assim por diante, né? A água, o rio não bebe a sua água, entendeu? É tudo que a gente faz é para que os outros, né, venham a ser edificados.
E isso vem de encontro, né, com nós também, né, cara? Tudo que Sim. a gente faz dentro da igreja, fora da igreja, tem que ter o objetivo de alcançar os outros, né? O Evangelho de Jesus deixou isso claro, né? É o amor dele, né? E eu vi que tu falou que tu tem intenção de ser pastor, então, cara? Futuramente. Que massa, velho. No momento ainda não é meu objetivo. No momento meu objetivo é ter uma vida pessoal, ter minha família, ter minhas empresas, não penso só em uma, né? Uhum. Então, ser um empresário bem-sucedido, mas futuramente ser um pastor. Às vezes, até que nem eu estava comentando, nem precisar viver do sustento da igreja, entendeu? O sustento que vem da igreja seja para ajudar outras pessoas e até fazer a igreja crescer. Sim, sim. Então, até nós estávamos falando de líderes. Cara, para mim focar num líder, eu tenho que ver se aquela pessoa tem potencial. Justo. Eu não vou jogar meu tempo fora treinando uma pessoa que eu sei que ela não vai ter potencial de líder. Uhum. Porque se eu gastar um tempo com aquela pessoa, a pessoa que eu podia estar lapidando ou conversando, tipo, os dois se lapidando, né? Porque vem informação de lá e tu coloca informação também, tá acrescentando. Tem pessoas que elas nasceram para evangelizar de outra forma, Sim. não liderando. Sim. Então, tu imagina se na igreja tivesse 200 pessoas. 200 pessoas são líderes. Sim. Mas sempre vai ter que ter um que vai ser hierarquia maior. Porque todos são líderes. Como assim, Matheus? Todos são líderes. Eu sou líder para falar com outra pessoa. Às vezes aquela pessoa vai me seguir. Mas eu tô seguindo outra pessoa, entendeu? Então, eu vejo as pessoas com outros olhos. Se eu vejo que tu tem um potencial de liderança maior, eu vou investir em você. E a outra pessoa ali eu vou conversando. Entendi. Mas o meu potencial, o meu tempo, eu vou investir em você. Entendi. Porque eu sei que você vai conseguir plantar outra árvore para aquela árvore dar fruto. Capacidade, né? Deus dá de acordo com a capacidade Sim. de cada um, né? Muitas pessoas me questionam, Matheus, mas todo mundo pode ser líder? Pode. Mas uma pessoa vai ter um diferencial, entendeu? Por que o pastor aqui é pastor? Porque ele tem um diferencial. O pastor Amarildo é líder da região. Por quê? Porque ele tem um diferencial. Sim. Entendeu? Os outros são pastores, são. Amém? Podem ser líder regional? Podem. Mas eu, Matheus, não posso ser líder não posso ser um reverendo da 672 no momento. Porque eu não estou ao alcance. Entende? Top, mano. Essa visão, a gente sempre comenta também nessa visão que tu comentou de trabalhar para a obra, né? Viver para a obra, não viver da obra mesmo, né? Essa visão, a gente sempre comenta sobre isso também, de ter empresa, Sim. de fazer negócio e tal, para que a gente tenha um sustento, não precisa tirar dinheiro da igreja, enfim, dos irmãos, e esse dinheiro fica totalmente pro reino. Isso. Totalmente para impulsionar pessoas. Não que não seja certo, né? O Sim, pastor que precisa, mas a Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário, Sim, né? Mas é uma visão, né? É bacana, né? Porque o cara se prepara para tal, né? E não é um preparo só, né? Em capacidade, né? Em estudo da palavra, espiritual, não é um tem que andar preparo junto, só né? assim. Tem que ter um preparo financeiro também, Sim. né, cara? É importante isso também, né? Tipo, tem pastor que fala, eu toquei nos peitos e hoje eu sou pastor. Uhum. Amém? Glória a Deus, teve coragem. Hoje tua igreja tá dando fruto, amém? Tem pastor que demorou mais de 10 anos para a igreja dar fruto, foi ali, perseverando, deu fruto. Hoje em dia, creio eu que eu não conseguiria, porque às vezes eu sou meio ansioso. Então, eu não conseguiria, digamos, tocar uma igreja que não tá conseguindo me sustentar, porque eu sei que no outro dia eu tenho conta para pagar, entende? Então, eu não conseguiria no momento. É o que às vezes, o Amarildo já me ofereceu, Matheus, quer assumir uma igreja? Falei, eu não tô preparado ainda. Quando eu for para assumir uma igreja, eu vou vir pedir para você, eu vou pedir para ser auxiliar, para ver como é que funciona o dia a dia de uma igreja e tal. Então, eu tenho uma visão diferente. Deus chamou? Deus chamou. Mas, que nem tem a música do Morada, né? As carroças no caso e tudo e tal. Mas, eu já vejo diferente, entendeu? Que nem eu quero ter minhas empresas, eu quero ter um sustento diferente, não pela igreja. Sim. Amém? Se a igreja, que nem eu ouço muito André Fernandes, né? Que nem ele teve uma pregação que ele falou que ele conseguiu dar 500 mil reais de oferta para uma ONG, alguma coisa assim, ajudar. Eu não lembro o que, para não estar também mentindo, né?
ele falou que ele conseguiu dar 500 mil reais. Então, tipo, ele vive do sustento da igreja, creio eu, né? Não pesquisei a vida particular dele também, mas eu ouço muito a mensagem dele. Porque ele é uma pessoa mais velha, mas a mensagem dele é jovial. Eu gosto também do Nicodemos, o Augustus, porque ele é um teólogo que estuda. Tipo, eu tenho os dois pensadores, né? Duas pessoas que me trazem uma palavra com mais conhecimento e uma palavra que tem conhecimento, mas com um palavreado diferente, entende? Então, eu busco esse conhecimento para daqui a alguns anos eu puder repassar algo semelhante, ou melhor, até melhor. Eu pretendo passar melhor, né? Sim. Mas com um conhecimento legal. Entendi. E tu, Vini, vai ser pastor? Olha, Já é pastor obreiro, né? Meio auxiliar, né? Pastor Vini. Meio auxiliar, mas... Com a barba de Abraão? Sim, a princípio, minha mãe comentou, né? Também de igreja, não sei o quê. E daí, essa mesma questão, eu e minha esposa, não, tu não tá preparado para isso, né? Até minha esposa falou, não, acho que não. Só se Deus mandar, só se realmente Deus falar, ó, tem que... Deus mandar. É loucura, né? Mas não tem uma intenção. Tem uma intenção de servir, de dar o nosso melhor, de fazer o possível nosso, né? Sim. Mas a princípio, de momento, assim, ser um pastor, líder, digamos, sênior de uma igreja, algo assim, não. É porque é louco, né? Mas é servir mesmo, no que for precisar agora fazer. Eu me lembrei que tu falou que todo mundo é líder e que alguns, por exemplo, são pastores, outros são líderes regionais e outros são estaduais e etc, né? É o conselho que o sogro de Moisés deu, né? Para ele chamar pessoas capacitadas e designar, né, uma quantidade de liderança de acordo com a capacidade de cada um. Alguns seriam líderes de 100, alguns líderes de 1000, líderes de 10, enfim, entendeu? Cada um tem uma, entre aspas, capacidade para liderar a quantidade de pessoas, né? E também eu vejo assim que há um tempo para todas as coisas, entendeu? Sim, eu vejo, sim. eu digamos assim... acredito muito nessa palavra e vivo essa palavra, entendeu? Há um tempo para todas as coisas. Hoje é o tempo disso, entendeu? Amanhã é o tempo daquilo. Quem sabe futuramente será o tempo de nós aqui estarmos pastoreando as 672, entendeu? Sim. Então, mas Deus sabe todas as coisas, né? Não, também não é algo que eu desejo, assim, eu quero, não. Mas só que eu também creio que Deus, ele muda, cara. Deus, ele é assim, ó. Por exemplo, o Cid estava aqui no último podcast, a gente estava falando sobre... E eu conversei com ele esses dias, né? Ele falou, não, cara, eu sou pastor obreiro, aspirante a ministro, mas ele não se vê, né, pastoreando uma igreja. Sim. Mas eu creio que Deus, cara, ele muda, porque ele coloca no coração da gente, entendeu? Aquela semente, e aquilo começa a queimar, o Espírito Santo começa a nos alinhar no propósito que ele quer. E se for pra ser, cara, vai ser. Tipo, Pedro não queria ser pregador, pescador de homens, entendeu? Mas Deus quis, colocou no coração dele, trabalhou na vida dele, capacitou ele foi. Tantos outros, né, que não tinham capacidade para fazer, né, ou não tinham ideia do que iam fazer. Quantos pastores não queriam ser pastores, né? Então, a nossa pastora, por exemplo, não vou, depois que eu me aposentar, eu vou ser pastora, daí eu vou ser pastor. Olha, com todos os pastores que eu falei até hoje, até hoje, né, não são muitos, mas enfim, eu não conheci um que disse assim, não, eu sempre quis ser pastor. Ele, em algum momento, chegou... ou caiu de paraquedas, como tu falou, sim, ou o Deus, tipo assim, ó, agora tu vai. Que o Jonas tem um testemunho bem assim, tipo, Deus chegou e disse assim, cara, é agora? Não tem? Eu acho que ele comentou alguma coisa perante isso pra mim. Cara, foi top o testemunho dele. Mas então eu acho que Deus, ele nos muda, né? Que a gente falou, sim, tu não tem essa aptidão, não, mas esse interesse, né, no chamado do louvor, né? Já eu é o contrário, cara. Eu já me vejo no ministério do louvor. O meu chamado, eu sei que lá é o meu chamado, né? Mas se amanhã Deus quiser mudar o peãozinho e colocar lá no... entendeu? Ele faz como ele quer, cara. Eu vejo que o meu chamado às vezes é liderar pessoas. Sim. Esse é o meu chamado. Esse eu tenho certeza, total consciência disso. Mas, que nem tu falou, Deus pode mudar. Muda. Pode mudar, né? Não que sim, ele vai mudar. Até eu já queria ter largado faz 2-3 anos já o regional. O marido falou, ainda não é o momento. Falei, então tá, né? Se é ele que fala, eu vou ficar, vou apoiar, porque ele é meu pastor, né? Se ele falou que ainda não é o momento, eu não vou largar. E tamo aí até hoje. Top, mano. Mas a questão de Pedro, tu falou... Cara, Pedro, ele era uma pessoa bem legal.
Só que Jesus tinha uma desconfiança com a fé dele, né? Eu vejo pela passagem quando ele, se eu não me engano, foi quando Jesus convidou ele para andar sobre as águas, né? Que ele começou a afundar. Sim. Por que Jesus não chamou João? Exato. Que era o peito, né? Porque Jesus, ele sabia que João não tinha dúvida na fé dele, entendeu? Agora chamou Pedro para ver se totalmente ele confiava em Jesus. Por que Jesus falou para Pedro que ele ia negar ele 3 vezes? Entende? É uma coisa que o pastor, ele vai te colocar a confiança em você porque ele tem a fé em você. Entende? Jesus, o pastor vai te chamar porque ele tem a confiança em você, não vai ter a incerteza da tua fé. Muitas vezes tem pastores que vão e botam pessoas assim porque precisam. É errado. Mas às vezes só para assumir o papel. Sim. Foi o que aconteceu comigo na época. Tipo, assumi o papel aí. Eu falei, tá bom. Porque decidi assumir o local, assumir o regional. Só que eu tinha total confiança no meu pastor. Entendeu? Eu tinha confiança no meu pastor. E eu confiava no meu trabalho com a minha esposa. Sim. Porque eu sabia que eu tinha pessoas para liderar. Então, eu sou grato a isso. Porque eu cresci muito. Eu cresci muito nessa parte de amadurecimento espiritual, amadurecimento de liderança, amadurecimento, como é que eu vou te falar? Profissional, financeiro. Cara, quando eu era de Chapecó, eu nem cheguei a conhecer meu pai. Meu pai faleceu quando eu nem tinha 2 anos de idade. Meu pai teve um acidente bem feio e veio a falecer no hospital. Então, Matheus, teve alguma coisa... Eu gosto de falar meu nome sempre, né, Matheus? Sim. Já percebeu, né? Tu teve com quem a paternidade? Eu tive com meus tios e meus avós. Meus avós, que eu tenho bastante avô, na verdade. E é pra ter só 2, né? Mas daí eu tenho do meu padrasto, do meu pai, da minha mãe. E assim, 6 avós. 2 casal de avô. e daí... daí meus tios, né? Mais da esposa ainda. Mais os da esposa. E isso que minha avó é divorciada, né? Eu tenho 2 avôs. Cara, é loucura, cara. é bom no Natal, né, Piada? Tenho o avô da minha mãe, os 2 do meu pai, daí o falecido do meu padrasto, um falecido da minha esposa e o outro da minha esposa. Então, seria 6 avós, né? Avós. E 5 avós. Nossa. Mas assim, eu nasci em Chapecó. Eu não tive uma figura paterna até meus 7 anos. Porque meu avô não... Eu ia pra rua, aprontava, batia e coisa. Porque lá no bairro onde eu nasci, a minha família era muito conhecida. Ninguém queria mexer com nós. Porque se mexia com nós, meus tios iam lá e batiam até nos pais das crianças. Porque era um negócio louco, entende? Eu só tenho a agradecer ao meu padrasto, que é meu pai hoje, é o Tadeu, por ter tirado, assim, não ter me tirado, mas ter me dado uma figura paterna. Ali onde ele me moldou a pessoa que eu sou hoje. Às vezes, tipo, eu era muito teimoso, só que ele nunca me surrou. Sim. Eu apoiava da minha mãe, não dele. E, cara, é uma figura paterna que se eu conseguir ser pelo menos 1% do que ele é, eu vou estar feliz. Porque ele é um homem legal. Então eu vejo assim, a minha figura paterna é moldada nele, que a dele é moldada em Cristo. Então, se eu seguir a linha dele, eu vou ter a figura paterna que é Cristo. Que nem eu comentei pra vocês, eu não tinha uma figura paterna no passado. Até eu vim morar em São Miguel. Isso que eu fiquei 1 ano indo pra diretoria, no São Miguel. E eu não sei como eu passei de série, na verdade, porque, cara, tinha as pessoas que tinham deficiência, surdo-mudos, né? E, tipo, eu ia falar com eles e eu não sabia que eles tinham essa deficiência. Eles não me respondiam e eu lá batia neles. Pra te ter uma noção. Revoltado? É, porque me tiraram de um local que eu vivia, entendeu? Me tiraram da minha zona de conforto. E daí eu todo dia na diretoria. E a minha mãe, criada no passado também, né? Surrava, né? E meu pai tentava, que hoje em dia tentava, não é assim e tal. Até que um dia ele foi pra me surrar, eu destronquei o dedo dele, né? Que ele foi pra me pegar, eu pulei a janela e tu destrancou o dedo.
A gente até dá risada hoje, mas no passado, o que eu dei de serviço para ele, só que eu tenho a agradecer, porque ele me manteve dentro da igreja, ele e minha mãe, né, me mantiveram dentro da igreja, me ensinaram o caminho de Cristo, me ensinaram o que é, os ensinamentos. Muitas vezes a pessoa questiona, tá, mas não tá na Bíblia. Daí eu falo, tá, mas tu vai ensinar isso? Tem pessoas que não vão ter o entendimento que nós temos, né? Entendeu? Então, só tenho a agradecer a meus pais também, né? Pela liderança que eu tô tendo hoje, pelo ensinamento, pelo conhecimento e pelo apoio, né? Talvez hoje eu não estaria aqui, se não fosse por eles. Sim. Até eu venho, que nem eu comentei pra vocês. Eu tenho um primo, que na época, naquela época, nós brigava com todo mundo lá, porque nós tínhamos um campinho de futebol, nós éramos 5 primos, nós tínhamos um time de futebol, né? Não queriam deixar nós jogar bola, nós ia lá e tomava bola. Não tem essa, não deixar jogar bola. E eu tinha 5, 6 anos, entendeu? E tinha pesado de 14, 15 que não mexia com nós. Então, pra te ver o nível. E eu tenho um primo que se perdeu nas drogas. E se eu tivesse em Chapecó, talvez eu teria me perdido com ele. Hoje ele tá morto. Sim. Eu não sabia dessa história. É um negócio triste, porque eu gostava muito dele, entendeu? Era um primo que, se precisava, tu chamava, tava ali. É um primo que sempre protegeu a família. Tipo, ele mexia com essas coisas e tal, mas se alguém viesse mexer com a família, ele não aceitava. Tipo, ele falava, não, é comigo, tem que mexer, não com eles. Então, eu perdi o meu primo, às vezes até por isso, por falta de uma figura paterna firmada em Cristo. Hoje o pai dele, que é meu tio, tá firmado. Hoje. Mas o meu primo faleceu quando ele tinha 18, eu tenho 24, ele era um ano mais velho. Então faz na faixa de 7 anos atrás, né? Então tu veio conhecer Cristo, no caso, aqui em São Miguel? Eu sou do berço da Quadrangular. Sim, lá na época, o pastor que eu lembro que era da época era Loreni. Em Chapecó? Em Chapecó, no bairro Santo Antônio. Nossa. Só que, tipo assim, cara, pra mim não mudava nada ir na igreja. Eu ia lá, eu sentava no altar. Porque tinha as escadinhas, né? E na época era carpete no altar. Se eu não me engano, lá era carpete no altar. E daí a gente sentava lá, porque daí final do ano ganhava medalhas, essas coisas, né? Mas assim, a palavra, eu sou do berço quadrangular também. Desde que eu nasci, eu fui apresentado na Quadrangular, fui batizado na Quadrangular. Máscara. Mas assim, a palavra eu conheci aqui depois de muitos anos. Se converteu não faz muito tempo, que nem nós. Acho que foi domingo. Todo dia tá se convertendo. Todo dia a gente se converte, né? Todo dia a gente se mata um pouco da nossa eu, isso né? é uma questão de tu entender, né? Não, eu tenho que modificar a carne. Faz 7 anos. Pelo menos eu, particularmente, faz 7 anos que eu entendi assim, eu tenho que modificar minha carne todos os dias. 4. Mas é o tempo de igreja, o tempo da igreja aqui. A gente acorda, sabe? Cara, olha, na verdade, assim, uma vez o Jonas trouxe uma palavra aqui e o Jonas tinha um costume de, nós estávamos falando dele, né? Ele tem o costume, assim, de, cara, de pegar o evangelho e dar, que nem provérbios. Sim. Né? Laço. Porque o evangelho, ele é esse confronto, né? Ele é mudança. Né? Se o evangelho não trazer mudança, alguma coisa não tá muito certo. Tem que mudar. E ele trouxe aqui uma palavra dizendo assim, cara, e aí me perguntaram por que tu é assim, Jonas? Por que tu, né? Por que tu é assim? Porque eu levo Jesus a sério, ele falou. E aquilo ficou na minha cabeça muito tempo, cara, porque a gente eu acho que o amadurecimento que a gente tá falando é justamente isso, entendeu? Quando a gente entende a seriedade que é o evangelho e quando a gente leva Jesus a sério. Porque até ali a gente vai na igreja, senta, né? Vai naquela, empurra as coxas. Irmão de banco, não sei o quê. Quando você entende, né, o teu chamado, na verdade é uma coisa que eu queria falar. Mas antes eu queria perguntar pra ti, né? O que tu acha que é a principal dificuldade hoje para um líder hoje de jovens? Não tô dizendo só para quem é novato, lá tá começando, mas para liderar jovens. O que é a maior dificuldade para liderar jovens? Eu perguntei pro Vini também isso, mas eu tava pensando em casa, cara, e eu cheguei... encontrei uma palavra que falava sobre isso, entendeu? E eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham? Pode falar, Vini. Como é que é? Eu achei que deixa é a que maior eu falo. dificuldade para um líder, não para vocês, mas para um líder hoje, para um ministério de jovem, que é, não há a maior dificuldade, mas o que é difícil hoje? O que trava? O que Tá, a questão assim, eu tava pesquisando uma palavra quando eu levei domingo,
sobre a Terra Prometida. Deus prometeu a Terra para o pessoal. E o pessoal desdenhou de Deus e zombou, né? Mas assim, quando Deus falou para Moisés e Arão, escolhe 12 líderes das tribos. Moisés e Arão escolheram os 12. Só que 2, que era Oséias, que virou Josué, e o Caleb, que foram líderes, que nem eu te falei. Líderes que deveriam ter investido tempo, porque os outros 10 deram para trás. Sim. E daí o povo não entrou na Terra Prometida por causa de 10 pessoas. Entendeu? Então, às vezes, o que trava é líderes que não têm a mentalidade para ser moldada. No meu ver, é pessoas... Até eu tinha uma mentalidade mais fechada, eu ouvia, mas muitas vezes eu ficava pensando, será que dá? Será que não dá? Será que é verdade? Será que não é? Eu não tinha essa mentalidade aberta para conversa, não tinha aquela mentalidade, vamos mudar isso aqui que vai ficar mais legal. Às vezes era minha e pronto, a minha visão. Entendi. Eu acho que hoje a maior dificuldade é pessoas e líderes, né? Que nem tu falou, líderes com mente fechada. Pastores que às vezes não, que são líderes jovens, que sabe que jovem gosta de uma luz, tipo a luz que ilumina ali o Nietzsche. Pastor que não gosta disso, cara. E às vezes isso não vai modificar nada no jovem, mas Atrativo. Cria um clima legal. Nem para atrair ele, mas cria um clima legal. Cria um clima que o jovem consegue se soltar mais para ter mais intimidade com Deus. Senti. Porque hoje a gente tem muito jovem que tem vergonha, tem vergonha e tem timidez. Então, num clima um pouquinho mais escuro, ele vai começar a falar com Deus. Eu estava pensando sobre essa questão também, do que é a dificuldade hoje do jovem que chegou na igreja, nunca falou de Jesus, chegou na igreja. Acho que a maior dificuldade é de ele entender realmente assim, Jesus como um amigo, como realmente uma pessoa, não uma religião, né? Por exemplo, teve o Projeto Velo esse dia que foi feito com o Colégio São Miguel. A maioria lá... Só ouviu falar de Jesus, conhece, mas é é aquele que tá crente, na cruz, lá pregadinho. Crente que não pode fazer nada. É o que tá sentado lá à destra do Pai, mas ele tá lá no céu e eu tô aqui. Né? Eu sou um pecador que, né? Que ele não vê, ele não me olha, né? Eles pensam Jesus de longe. É. Mas sabe que o que eu tava querendo dizer? Que eu vejo, né? Meu entendimento, que a principal dificuldade para os jovens, não para o líder, mas para os jovens hoje, e não só para jovem, né? Por que a gente fala de jovem tanto? Todo mundo, né? Por que a gente fala tanto de jovem? Porque tem até uma pesquisa que foi feita que a maioria, né? Não lembro a porcentagem agora, mas a maioria dos convertidos, né? Dos evangélicos, eles se converteram até os 21 anos, cara. Então, significa que o jovem ele é mais suscetível a receber, né? O evangelho é mais suscetível a ser moldado, né? Que é a principal dificuldade que tu falou. Mas eu acho que essa moldagem, ela só é capaz depois que a gente se identifica. Eu acho que a principal dificuldade dos jovens hoje não é só jovem, tem muita gente velha, cara, que tem essa dificuldade. É identidade, cara. A gente às vezes não sabe quem a gente é, entendeu? Não, eu sou esse aqui, não, eu sou aquele lá, eu quero ser aquele, mas eu estou me espelhando no outro que é diferente, já não sei mais o que eu quero, quem eu sou, para onde eu vou, entendeu? Aí quando a gente olha para Cristo e sabe que Ele nos ama, olha para Deus e sabe que Ele é nosso Pai e se identifica como filho, ou vê que tem um Criador cuidando de tudo, que nós somos, né? Que não somos obra do acaso, aí que ele começa a entender e querer ter mais curiosidade e ele está mais suscetível a ser moldado, entendeu? Sim. E essa moldagem é o que o Evangelho de Jesus vem e nos transforma. Ele tira o cara da lama, coloca em lugares, né, prósperos e não é só isso, né, cara? Ele nos traz cura, traz libertação, ele nos traz paz, ele nos traz esperança, ele nos traz amor, ele nos traz prosperidade, que é consequência, né, de conhecer a Cristo, não é o principal. Mas, enfim, ele nos traz muitas coisas, né, porque nós buscamos Ele e não as coisas que Ele nos dá. E porque quando a gente se identifica em Cristo, a gente sabe quem a gente é, entendeu? E essa é a principal dificuldade, eu vejo, dos jovens, cara. Saber quem Ele é. Porque a partir do momento que a gente se identifica, não, peraí, que é o que a gente tá falando da maturidade. Sim. Não, peraí, não, eu sou realmente filho de Deus, cara. E Jesus vai voltar e vai ter um arrebatamento e as pessoas estão aqui e aquilo é certo, isso é errado, a palavra diz isso, eu tenho que mudar aquilo, eu preciso do Espírito Santo. E daí tu começa a entender, tu começa tipo, peraí, agora eu entendi.
Entendeu? Eu acho que o primeiro passo é identidade. Às vezes o jovem vem pra igreja, cara, nós já tivemos um caso aqui, o cara é da Umbanda, entendeu? Não discriminando, não, mas Sim. assim, ele não sabe quem ele é, entendeu? E daí ele vem pra igreja, ou o cara é influenciado lá por espírita, ou o cara tem um pai que é ateu, entendeu? E assim por diante. E aí ele não sabe quem ele é. Quando ele se identifica em Deus, que é a pedra angular, é Cristo. O que é a pedra angular? Que ela é todos os ângulos, entendeu? Todo mundo tem seu espaço em Cristo, significa pedra angular, entendeu? A gente tem um espaço em Cristo, que é preenchido. E todos os nossos dias estão escritos lá no livrinho dele. Então, não é algo assim... todos os nossos dias está escrito, que nem eu falei, Pedro nunca imaginou, cara, que ele ia ser o cara que ia pregar e ia converter 3.000 pessoas, entende? Nunca imaginou que ele ia ser digamos assim, apacentar as ovelhas, né, da igreja de Cristo, né? Ele nunca imaginou quando ele estava lá lançando a sua rede. Só que lá no livro de Jesus, lá no livro, né, da vida já estava escrito, cara, tudinho a vida dele. E aí Jesus vem, capacita Pedro, por quê? Porque ele sabe quem ele se tornaria e não quem ele é. E é isso que os jovens têm dificuldade de entender. Que nós investimos em pessoas, né? Eu vejo que o principal catalisador de nós estar investindo em pessoa é isso, cara. É a gente ver as pessoas, como tu bem disse, que a gente viu capacidade e investe em pessoas porque sabe no que ela vai se tornar. Entendeu? Tanto que Jesus investiu em 12, né? Não na multidão. Isso. E desses 12, mais 70 ao redor e assim por diante, até que a igreja se formou, né, cara? Porque tu imagina Jesus investir em todo mundo, né? É. E ele investe, cara. Ele investe em cada um, mas ele capacitou 12, né? Eu digo naquele tempo, né? Sim. Até que tu fala bastante de Pedro. Cara, Pedro, ele foi tão... A passagem dele é tão sensacional que ele não quis morrer como Jesus morreu, né? Ele teve que pedir pra inverter a cruz pra ele ser crucificado. Não era digno, né? Ele não se achava digno, né? Não se achava digno. Passar pela mesma morte. Até eu tenho um amigo meu que uma vez, que nem tava comentando, de moldar. Cara, eu não queria moldar ele, mas eu dei conselhos. Que ele, cara, ele é católico, mas ele não sabia qual que era o significado de Jesus na cruz. Isso. Ele usava o crucifixo com Jesus. Eu falei, cara, isso aí não tá certo. Ah, mas por que? Se Jesus foi crucificado? Eu falei, sim, mas ele não tá na cruz. No outro dia, ele pegou aquele crucifixo lá, deixou com os pais dele, pra não fazer desfeita, e veio com o crucifixo limpo. Falei, não é errado tu usar o crucifixo, não. Só a questão é errada tu usar com Jesus na cruz. Tem que entender o significado. Eu fui bem simples pra ele. Eu falei, cara, eu perguntei, a passagem lá fala que Jesus ficou na cruz? Não. No outro dia ele veio com a cruz limpa, pronto. Porque Jesus ressuscitou, né? Então, é um negócio que é fácil de tu conversar com quem é mais próximo. Do que nem o Vini falou, vem jovem novo pra igreja, tu não vai descer o laço falando que aquilo lá é errado. Não, primeiro tu vai dar afeto pra ele, pra daí tu ir moldando ele, né? Que nem Jesus fez com nós, né? Essa identificação com a pessoa, essa proximidade, pra daí começar a ser moldado, né? Precisa ter identificação também, né? A gente tem que fazer tudo com amor, né? Movido pelo amor, né? A palavra já fala que, acima de tudo, né? Guardem o amor, né? Porque é o maior dos mandamentos, né? Então, tipo, tanto que Jesus disse, né? Amar o Deus sobre todas as coisas é o próximo com a gente mesmo. Então, a gente tem que fazer tudo com amor, né? Eu tenho que falar pra ti, Mateus, que teu café... Não é hora de tomar café agora, entendeu? Mas eu tenho que fazer isso com amor, não posso, tipo, chegar, entendeu? Então, esse amor que ele não tem no mundo, ele vai dizer assim, ué, mas por que ele tá me tratando assim? Né? Por que tá fazendo isso? Aí, eu faço isso. Tipo, reflito Cristo, e quando as pessoas olham pra mim, eu saio de cena e boto Cristo na frente. Entendeu? Sim. Quer fazer, tipo, quem que fez isso? Né? Cristo. Não sei, Cristo. Botar ele na frente, entendeu? Porque daí eu não vou me fazer conhecido, eu vou fazer ele conhecido. E ele, cara, fazer Jesus conhecido é a chave de tudo, né? É a chave de tudo, literalmente. O evangelho é fazer Jesus conhecido, pregar o evangelho a toda criatura. É massa, cara. Tanto que não é difícil, né? Porque no Antigo Testamento, lá os Salmos, ele se completou no Novo Testamento, né? Sim. Então, se tu pregar o Antigo Testamento, tu vai estar falando de Cristo. Então, eu gosto muito de Davi, as passagens de Davi. Porque Davi, ele pecou, só que ele voltou para Cristo, né? Então, que nem tu falou, ele botou em evidência Cristo. Eu fiz isso de errado, eu tentei esconder, mas de todo o coração tô aqui me entregando a você.
Porque se Davi, não, que nem Davi ia para as batalhas, né? Ele botava Cristo em primeiro e daí eles ganhavam a guerra. Uhum. É o que aconteceu com... Eu gosto de falar bastante de Davi e coisa, porque é uma coisa que me fez crescer muito, entende? A passagem de Davi. Porque, assim, é uma passagem que eu reflito muito na questão quando ele matou Golias. Até, acho que foi o primeiro congresso, eu dei meu testemunho. Mas não vou contar testemunho agora, não. Eu vou... A questão é assim, Davi, Deus já sabia o que ele seria. Seria um rei, teria seus descendentes e tal. Mas a passagem mais legal é que quando ele deu o primeiro passo, qual que foi o primeiro passo para Davi ser rei? Tá ligado? O primeiro passo foi levar pão para seus irmãos. Uma coisa simples. Levou pão para seus irmãos, que o pai dele falou, leva lá comida para teus irmãos que estão na batalha. E ele ouviu Golias pestanejando perante a Cristo. Ele falou, quem que é aquele louco lá que está falando do nosso Deus? É aquela pedrinha lá, e Davi, tipo, para os olhos dos outros era uma montanha, Golias. Para Davi era uma pedrinha. Então, o primeiro passo quem deu foi Davi, que era só levar pão. O resto Deus fez. Entendeu? Sim. É a mesma coisa. Quando caiu de paraquedas para mim, eu assumi. O resto Deus me capacitou. Sim. Pensou em, que nem Davi, no meu caso, pensou em servir. Sim. Eu vou servir. E foi com uma funda e uma pedrinha, ele derrotou Golias. Por isso que a gente sempre fala, né? A gente está alguma coisa. Nós estamos aqui hoje, amanhã nós podemos não estar mais. É. Quando a gente for, vai ser um gigante talvez, vai ser difícil, mas a nossa força não está em nós. Né? Não somos nós que fazemos qualquer coisa, né? Sim. Tudo Deus que capacita, né? Show, cara. Então vamos marcar o nosso intercâmbio aí com a sede. Né? Fazer uma troca de culto um dia. Vai ser massa, cara. Eu acho top. É só marcar, tá? Só o Vini querer falar lá com o Cid e marcar. Pra mim... Show, cara. Eu sou parceiro. Até tem umas ideias... Eu não vou soltar aqui agora, mas tem umas ideias que eu e o Vini de vez em quando trocamos. Sim. Ainda não botamos em prática. Mas quem sabe... Sim, não só com a sede, né? Mas outras igrejas. Eu acho top, cara. Até a casa de Guaraciaba talvez dá pra abrir o convite pra vocês. Dá pra abrir o convite. Eu não sei, não é sábado agora, acho que é no outro sábado. Não agora no outro. É daqui 2 ou um sábado pra frente. Na verdade. É daqui 1 ou 2 sábados pra frente que é o Guaraciaba vem aqui. É. Vai ser em setembro, Sim. Então? Não. Sim. É o primeiro sábado. É, porque no outro... É, porque dia 25 é quinta que vem. Uhum. Show, mano. Top. É, mas a caminhada com Cristo, ela não é fácil. Mas é gostoso. É muito bom. É. Isso aí, mano. Quer falar alguma coisa, Vini? Perguntar alguma coisa? Cara, acho que é isso aí. Fluiu bastante, né? A conversa deu pra trocar uma ideia aí. E agradecer, então, né? A oportunidade aí, agradecer ao Matheus, né? A gente sabe que se continuar falando e trocando ideia assim, tem, cara. Assunto sempre tem, né? E lembrando, né? A gente nunca tá sozinho. A gente sempre tem o apoio das nossas esposas, né? Sim, exatamente. Não tá aqui, mas sempre tá junto, apoiando e... O que seria de nós e nossas esposas, né? A gente é o cabeça, elas são o pescoço, né? Que moral, né? Isso aí, fala, Matheus. Eu quero agradecer. Até quando começou o Unity Podcast... Até falei pra Cal, será que algum dia eu vou? Tanto que eu era pra ser antes, né? Só que daí deu um entrave ali que não deu certo. Sim. Mas eu quero agradecer, porque é legal vir trocar ideias. É legal vir falar um pouco com pessoas sábias, né? Até eu conversei bastante com o Cid Filippini, né? Até a gente conversou que nos congressos é bom tu ir, porque tua mente vai aberta para receber novas coisas. Então, eu gosto de conversar com pessoas que têm ideias diferentes da minha. Uhum. Porque uma vez eu não era tão maleável e hoje eu sou. Então, eu só tenho a agradecer a vocês que me convidaram, ao povo que está atrás das câmeras ali, né? Que estão dando risada, mas a gente se conhece tudo. Ao Júnior, ao Vini, agradecer pela oportunidade e muito sucesso. Que algum dia, que nem você falou num podcast, né? Que você possa estar trabalhando pelo podcast, sendo remunerado pelo podcast e que venha a ser um canal de vida a muitas pessoas que assistem. Que às vezes nessa conversa que a gente está fazendo aqui, as pessoas encontram Cristo. Sim.
Haja identificação com Cristo, né? Através do que é compartilhado, né? Porque eu vejo que muitas pessoas querem jogar, fazer as pessoas engolir a Bíblia. Uhum. E numa conversa dessa, a gente citou um versículo. Uhum. E Cristo esteve presente. Isso aí. Entendeu? Só agradecer. Show, cara. A gente que agradece, na verdade, né? Privilégio estar gravando aí contigo e tá tendo um pouco do teu conhecimento, né? Porque cada um tem o que contribuir, né? Pode ser o cara de que entrou ontem na igreja, ele tem algo para nos edificar, Sim. né, cara? Em Cristo. E esse projeto, né, cara, não é meu, não é do Vini, é nosso, entendeu? É Sim. unidade, entendeu? Que a gente consiga alcançar mais pessoas, disseminar conhecimento. E se um dia, né, porventura Deus assim quiser que eu venha trabalhar para a obra, né, e não viver dela, que assim seja. Mas o meu objetivo, cara, o que faz valer a pena no final é sempre ver a mudança na vida das pessoas, entendeu? Sim. É sempre ver a mudança na vida das pessoas. Não tem coisa melhor no mundo que alguém chegar e dizer assim, cara, tu é parecido com Cristo. Não tem. Para um cristão, cara, não vou dizer que é o auge, mas é uma das coisas mais gratificantes, sabe, na caminhada cristã, alguém chegar e dizer assim, ó, eu vejo Cristo em você, cara. Ou até olhar no teu olho tu vê, que nem agora falando do Congresso Estadual, o Scott Lee aquela hora. Cara, ele tava exalando Cristo no olhar dele. Tu olhava pra ele, tu via uma... Sabe que tem pessoas que tu olha nos olhos, é algo escuro, uma vida tipo uma vida de amargura. Uhum. E tu via Cristo queimando nos olhos dele. Eu olhava pra ele, bom, eu me arrepiava tudo, tipo, a perna bombeava, entendeu? Então, massa, isso aí, cara. Show de bola, então. É isso aí, pessoal. Se tiver algum comentário, algo pra perguntar, depois a gente dá um jeito de responder pra vocês, tá? E sugestão, crítica, ficam sempre à vontade. Curtam, compartilhem, se inscrevam. E o seguinte, tem um recadinho bem importante para dar para vocês. Esse aqui vai ser o último vídeo que nós vamos estar postando no canal da Igreja Terceira aqui, tá? Nós vamos criar um canal, estamos criando já o canal, tá? Exclusivo para podcast. Por N motivos, mas a gente vai criar esse canal especificamente. Então o próximo, que na verdade a gente vai estar gravando aqui semana que vem já, por alguns motivos aí, algumas datas que a gente ajustou, tá? Nós vamos estar fazendo outro. Ele já vai ser postado no novo canal, tá? A gente vai estar botando aí para você estar se inscrevendo, curtindo, compartilhando. E vai ter um sorteio também no próximo podcast, tá? Então que vocês acompanhem aí para que a gente possa... Vai ter um sorteio. Eu ia dar um spoiler, mas não vou dar o spoiler, tá? Mas vai ter um sorteio bem top. Acompanha nas redes sociais, né? Acompanha na rede social lá. E daí esse sorteio vai ter que se inscrever no canal novo, tá? Do podcast. E vai seguir alguns passinhos da coisa mais simples. Vocês já são craque nisso. Beleza, povo? Obrigado, então. Agradecer a Deus. Tem que falar pra eles ativar o sininho, né? Ativa o sino, cara. Meu Deus, é só clicar no botão, gente. O que é isso? Beleza? Obrigado, então. Valeu. Fica com Deus. Deus abençoe. Até. Valeu.